Hoje nós daremos início à nossa nova série de mensagens titulada O Cristo Completo, Profeta, Sacerdote e Rei. Eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Deuteronômio, lá no Antigo Testamento. Deuteronômio, capítulo 18. E antes de nos atentarmos ao texto, que será a partir do versículo 15, o objetivo desta série de mensagens é mostrar que Jesus Cristo cumpre perfeitamente os três grandes ofícios apontados no Antigo Testamento. Deus, durante a sua revelação na história, ele levantou profetas, ele levantou sacerdotes e reis na história do povo. E o objetivo, portanto, é conduzir a igreja a compreender como esses ofícios encontram o seu clímax na cruz e na ressurreição, preparando o caminho da nossa mente e coração para a Páscoa, que já está aí às portas, próximo mês de abril. Então, esse será o nosso desafio, pensarmos em Jesus Cristo como o Cristo, o Messias, o enviado completo, que cumpriu perfeitamente esses três ofícios importantes no Antigo Testamento e tem efeito para nós hoje, para o povo de Deus hoje. E em nome de Jesus nós chegaremos lá, irmãos. Nós vamos compreender o que isso significa para a nossa vida e por que é importante meditarmos acerca disso. Todos comigo, Deuteronômio capítulo 18, a partir do verso 15. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor Deus, o Senhor seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir, porque foi isso o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Versículo 17. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei, versículo 18, com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Versículo 19, o último que leremos. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar ao Senhor nesse momento. Ó Deus, humildemente, mais uma vez diante da tua sagrada palavra, pedimos que o Senhor fale conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Como acabamos de ouvir essa linda canção, fala comigo, Senhor. Fale conosco, Senhor. Nós somos sustentados pelas tuas palavras. Pedimos a iluminação do Santo Espírito de Deus nesse momento. Que corações, que mentes estejam cativas nesse momento a tua voz e a tua palavra. Oramos assim, no precioso nome de Jesus. Amém. E amém. Irmãos, é necessário algumas observações aqui, ou ressalvas. Quando nós falamos em profeta, é necessário lembrarmos que algumas religiões conhecidas por nós, como o islamismo, como os Testemunhas de Jeová, por exemplo, e tantas outras, acreditam que Jesus foi um grande profeta. Que Jesus foi um profeta enviado por Deus, mas não creem que Jesus é Deus.
Não creem alguns que Jesus de fato morreu na cruz para o perdão dos nossos pecados e para a nossa salvação. Portanto, é necessário, quando olharmos acerca dos ofícios de Jesus, entendermos que cada um deles, Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como rei, cumpre um propósito de Deus para cada um de nós. E em Jesus, tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que foi prometido, proferido, revelado ao povo de Deus durante toda a história, se cumpre cabalmente na pessoa de Jesus. Jesus, então, ele é o cumprimento de toda a profecia, daquilo que falavam os profetas. Encontramos, então, em Jesus o clímax, mais uma vez, de tudo que homens e mulheres levantados por Deus apontaram durante a história. Dito isso, irmãos, quando nós olhamos então para esse texto, o contexto dele, esse episódio está narrado em Êxodo, capítulo 19, do 1 ao 25, e também no capítulo 20 de Êxodo. O povo de Deus, que presenciou os grandes feitos do Senhor, lembram o que Deus fez com o povo de Israel que estava cativo no Egito? Lembram disso? Deus chamou Moisés e disse: Moisés, você será o libertador desse povo. E Moisés relutou, mas finalmente atendeu ao chamado do Senhor. E foi. E de fato a libertação aconteceu. Deus manifestou o seu poder sobre cada deuses egípcios. As 10 pragas que Deus enviou ao Egito era para mostrar que ele tinha o poder sobre aquilo que os egípcios achavam serem deuses. E Deus mostrou o seu poder. E nós conhecemos bem a história. E se você não conhece, leia o livro de Êxodo e você compreenderá o que nós estamos falando. Esse povo, portanto, viu os grandes feitos do Senhor. Viu Deus agir poderosamente. E durante toda a peregrinação, aquela caminhada que durou pouco tempo, 40 anos, mas que rolê grande, não foi? 40 anos de peregrinação. Então esse povo presenciou, dia após dia, ano após ano, a provisão do Senhor, o cuidado do Senhor, a mão forte do Senhor protegendo cada um deles. Mas eles temeram a Deus e não puderam se aproximar muito da sua presença gloriosa. Esse episódio aqui é quando Deus entrega as tábuas da lei a Moisés. E Deus falou: olha, o povo eles podem ficar até o pé do monte, mas não pode tocar no monte. Só vai subir você, Moisés, que eu quero falar com você. Então o povo viu uma manifestação da glória de Deus e tiveram medo. Quando nós lemos aqui então esses versículos de Êxodo, este é o contexto que Moisés agora está falando na repetição da lei em Deuteronômio. Deus, porém, ele prometeu um profeta semelhante a Moisés. Moisés, ele é uma figura especial, e nós vamos caminhar para chegar nesse ponto. Deixa eu cronometrar aqui, irmãos, que eu tenho me empolgado aos domingos. Tem sido tão gostoso compartilhar a palavra do Senhor à igreja que às vezes eu perco a hora, então eu prometo me policiar mais com isso. Então, Deus, ele falava a Moisés, e Moisés então falava ao povo. Este era o ofício do profeta, aquele que fala em nome de Deus, e é a voz de Deus ao povo de Deus. Deus, ele não falava diretamente ao povo. Era necessário, então, levantar profetas durante o período da história para que o povo soubesse qual que era a vontade de Deus. E esse povo, então, ouvisse a voz de Deus. Então, Deus, ele prometeu um profeta semelhante a Moisés que todos deveriam ouvir e obedecer. Senão, tal como a gente vai no restaurante, a gente se alimenta bem, a gente come bem, mas no final, o que acontece? A conta chega. Nós temos que arcar com, eu não vou dizer nem o prejuízo, mas com o custo da boa alimentação. A depender do restaurante que você vai, essa conta é um pouquinho maior.
Todos deveriam ouvir então esse grande profeta, e se não ouvisse, a conta chegaria. O que nos vem agora é uma pergunta: que profeta é este? Quem Deus estava prometendo, dizendo: Moisés, eu vou levantar do meio do meu povo um profeta semelhante a você. A pergunta é: que profeta seria este? Nós encontramos então, no decorrer da revelação gradual de Deus, aquele que supre cada característica profética. E este alguém vai além, ele ultrapassa as expectativas do povo. Eu vou passear por alguns textos do Novo Testamento, para que os irmãos possam compreender como que no desenrolar da história, um homem foi levantado entre o povo de Deus e cumpriu perfeitamente essa questão e expectativa de um grande profeta. João capítulo 4, no versículo 19, nos traz um texto, Jesus conversando com a mulher samaritana. Cantamos aqui: junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Jesus, ele revelou à mulher, lá no poço, coisas íntimas, que somente se alguém tivesse compartilhado para Jesus, ele poderia dizer àquela mulher. E depois dessa conversa que essa mulher teve, ou que Jesus teve com a mulher samaritana, ela disse, versículo 19 do capítulo 4 de João: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Por quê? O profeta, e o povo de Deus sabia, e as cidades vizinhas sabiam que o profeta era aquele que revelava acerca das coisas, que apontava para o futuro. A mulher samaritana, neste capítulo aqui, 4 de João, após ter a vida revelada por Jesus, o reconheceu como profeta, como aquele enviado por Deus. Mas depois disso, depois da primeira etapa dela ter reconhecido Jesus como um profeta, ela o apresentou. E ela tinha uma desconfiança acerca de Jesus. Ela falou assim: olha, um homem, ela disse para os seus compatriotas, um homem que me disse tudo o que eu fiz, venham conhecer esse homem. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Essa mulher, ela, encontrada por Jesus no poço, ela reconheceu Jesus como um profeta enviado por Deus, mas depois ela disse e desconfiou: esse homem é algo a mais do que um simples profeta. Será que ele não é o Messias enviado por Deus para salvar o povo de Deus? O resultado que, quando essa mulher falou acerca de Jesus, outros samaritanos puderam conhecer Jesus. E ouvindo este profeta de Deus, creram em Jesus. E disseram à mulher, no versículo 42, se você puder pular para o Evangelho de João, capítulo 4, abra sua Bíblia e acompanhe comigo então essa leitura, porque nós teremos alguns textos para visitar. No versículo 42, os samaritanos disseram à mulher: não é mais por causa do que você falou acerca do profeta que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos a Jesus e sabemos que este é o verdadeiro ou verdadeiramente o Salvador do mundo. Que maravilhoso, irmãos. Uma mulher que do nada para a gente teve um encontro com Jesus, falou acerca de Jesus aos samaritanos. E aqui tem um grande rolê histórico, digamos assim, que nós não vamos entrar, mas em resumo um judeu não se dava com o samaritano. Eles não conversavam. Era um atravessando para um lado da rua, enquanto o outro passava por aqui, e eles nem se olhavam. Mas essa mulher falou de Jesus aos seus compatriotas. E eles tiveram o desejo de conhecer Jesus. Jesus se hospedou ali, conversou com esses homens, e eles creram em Jesus, porque ouviram a Jesus. Claramente nós vemos que Jesus não foi apenas um profeta que transmitia a palavra de Deus.
A função do profeta era transmitir a palavra de Deus. Jesus, conforme o próprio João fala acerca de Jesus, ele era a palavra encarnada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, ao mesmo tempo, fala acerca da palavra de Deus, e ele mesmo é a palavra de Deus encarnada. Sua voz, a voz de Jesus, revela o que está no íntimo do ser. Somente Jesus tem esse poder, irmãos. Jesus, ele sabe o que está no íntimo do seu e do meu coração. A voz mansa e suave dele conhece-nos internamente. E por conhecer cada íntimo nosso, ele gera vida em nós. Vida aos que procuram Jesus com fé. Foi isso que aconteceu com os samaritanos. Eles ouviram a mulher falando, será que ele não é o Cristo? E eles foram até Jesus. E indo até Jesus, adivinhe, creram em Jesus, que ele de fato era o Salvador, que deveria vir ao mundo. Ainda em João, no capítulo 6, versículo 14, nós podemos lembrar sobre o episódio da multiplicação de pães e peixes. 5 pães, 2 peixinhos, que Jesus usou para alimentar uma multidão de 5.000 homens. Lembrem que, tal como alguns profetas, lembram de um profeta no Antigo Testamento que realizou muitos milagres? Elias, homem poderoso. Moisés também, quando Deus ordenava, bata o cajado na água, o mar se abria. Ou a água se transformava em sangue. Ou tantas coisas aconteciam. E Jesus, então, como o profeta, com P maiúsculo, ele multiplica 5 pães e 2 peixes, e dá conta de alimentar uma multidão de 5.000 homens. Isso significa que ali, facilmente, teria 15.000 pessoas, por exemplo. Se cada homem tivesse um filho e uma mulher, basicamente o número se triplicava. O texto diz que quando Jesus operou o milagre da multiplicação de pães e peixes, versículo 14 do versículo 6 de João, quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Jesus, o profeta definitivo, mostrava o seu poder, irmãos, ao falar, e realizava feitos extraordinários, mostrando que ele era o grande profeta que haveria de vir. Ele tinha plena consciência do seu ofício profético. Não só as pessoas sabiam que Jesus, através das suas palavras e através dos seus atos, não só eles sabiam que Jesus era o profeta que haveria de vir, como Jesus tinha compreensão disso. Certa feita, Jesus disse, aí lá em Mateus capítulo 5, ou capítulo 13, versículo 57, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua própria casa ou na sua própria terra. O profeta não tem honra na sua própria terra ou na sua própria casa. Jesus sabia quem ele era, irmãos. O povo, então, depois de Deuteronômio, estamos falando agora do momento de Jesus em vida entre nós, eles sabiam da necessidade desse profeta prometido, daquele que Deus levantaria para proferir as suas palavras e revelar a sua vontade ao povo. O povo então sabia que necessitavam desse profeta. Jesus seria, portanto, o último e definitivo profeta. Qual a razão disso? E é essa pergunta que nós vamos procurar responder na noite de hoje. Eu já posso garantir aos irmãos que nós não temos profetas, tal como Moisés, tal como Elias, tal como o próprio Jesus nos dias de hoje. Nós temos o ofício profético, homens e mulheres que falam a palavra de Deus,
Com isso, a revelação de Deus ela é ministrada às pessoas. Mas Deus não levanta mais profetas no mundo, na história, e apóstolos muito menos. Amém? A primeira razão, então, da necessidade de um profeta definitivo, como Jesus, é que Deus prometeu que o profeta final falaria em seu nome, e foi isso que aconteceu em Cristo Jesus. Um segundo texto, e nós vamos nos ater nele até o final da mensagem, é Hebreus capítulo 1. Então você pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, e nós vamos adiantar aqui. Deus prometeu que o profeta final falaria em seu nome, e foi isso que aconteceu. Todos comigo? Hoje tem a facilidade, né, da tecnologia, mas pode folhear sua Bíblia. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Em outras palavras, irmãos, Jesus foi o profeta, pois não só falou as palavras do Pai, mas revelou a sua palavra, as palavras do seu Pai, em si mesmo. O próprio Cristo em vida, certa feita, disse: quem vê a mim, vê o Pai. Nenhum profeta tinha esse poder na história, mas Jesus, ele revelava plenamente o próprio Pai Celestial. Sabe o que isso significa, irmãos? Os discípulos e outras pessoas pediam para Deus: olha, mostra-nos o Pai. Nós queremos uma revelação, Jesus. E Jesus falava: quer conhecer Deus o Pai? Conheçam a mim. O texto de Hebreus, então, nos ensina que Jesus é a expressão exata, perfeita, plena do ser de Deus. Se você tem curiosidade de saber quem é Deus, Deus enviou o seu Filho, e nele está tudo o que você precisa para conhecer Deus o Pai. Olhe para Cristo Jesus. A segunda razão é porque Moisés e todos os profetas, eles eram a sombra do profeta definitivo. Eles eram a sombra do próprio Cristo Jesus. Nós lemos em Deuteronômio, no versículo 18 nos diz: farei com que se levante do meio dos seus irmãos um profeta semelhante a você. Certo comentarista escreveu, preste atenção nisso, irmãos, Moisés foi semelhante a Jesus na vida, como na missão que desempenhou. Foi Moisés a personificação de Cristo, pois como Jesus, salvaram-lhe a vida quando criança. Lembram? Moisés, renunciou ao trono. Hebreus vai falar acerca disso. Moisés não considerou ser chamado filho da filha de Faraó. Antes ele preferiu caminhar com o povo, obedecer a Deus, porque ele avistava uma recompensa infinitamente melhor, irmãos. Olha que maravilhoso. Moisés, então, assim como Jesus, abriu mão do trono para partilhar da sorte com seus irmãos, caminhando pelo deserto, vivendo sobre a direção e o direcionamento de Deus. Aqui cabe-nos uma pergunta: será que abriríamos mão da nossa boa vida para fazer a vontade de Deus indo para campo missionário? Qual mãe ou qual pai ora ao Senhor falando: Senhor, faça do meu filho um missionário, uma missionária?
Às vezes os pais ouvem essa oração e falam, misericórdia, Senhor. Atende o pedido de outra mãe, mas não olha para o meu filho, não. Isso equivale a dizer, irmãos, que nós precisamos olhar. Se nós estamos preparando os nossos filhos para serem discípulos de Jesus, pessoas que amam a Jesus, ou bons profissionais, pessoas de muita competência naquilo que fazem, prósperos, mas que hão de perecer no inferno se não conhecerem Jesus. É grave isso. Moisés, então, ele renunciou ao trono, e finalmente, como Jesus, ele tornou-se guia de salvação para Israel. Ele conduziu o povo até a terra prometida. Moisés, ele foi fiel. Ele foi manso. Eu só acredito que Moisés foi manso, porque olha só, vocês vão de concordar comigo. Quando alguém fala que é humilde, o que vocês acham dessa pessoa? É humilde coisa nenhuma. Quem tem que conhecer a sua humildade são as outras pessoas. Não você falar que você é humilde. Mas o texto que nos fala que Moisés era um homem muito humilde, foi escrito pelo próprio Moisés. Mas nós cremos nisso porque sabemos que a palavra de Deus é palavra inspirada por Deus. Moisés então fala de si mesmo, dizendo que ele era um homem muito humilde, tal como Cristo, manso, cheio de compaixão. Olhem para Moisés e pensem em Jesus Cristo. Moisés era a sombra e todos os demais profetas de Jesus. Eles viviam a vida apontando para Cristo Jesus. Ele era poderoso intercessor pelo seu povo. Moisés orava ao Senhor, dizendo, Senhor, perdoa o seu povo. Não retribua ao povo a idolatria, perdoa, Senhor. O Senhor é misericordioso, é tardio em se irar. Ele intercedia pelo povo de Deus. Moisés, ele falou face a face, o Deus falou face a face com Moisés. E irradiou a glória de Deus em seu rosto. Em um dos encontros que Moisés teve com Deus, ele precisava usar um véu, tamanha glória que ele carregava. Maravilhoso isso. Tal como Jesus foi um profeta poderoso em obras e palavras, anunciador da vontade de Deus e finalmente chefe e guia do povo. Moisés, portanto, as duras penas apontou para Cristo Jesus. Os demais profetas também, irmãos. Por isso, sem ser essa segunda-feira agora, a outra segunda-feira, nós voltaremos com as aulas de homilética, para a gente aprender a pregar melhor. E nós precisamos olhar que o Antigo Testamento é a preparação para Cristo Jesus, para o cumprimento da promessa. E para então, em Cristo Jesus, ser estabelecida a nova aliança, o Novo Testamento. Observamos, irmãos, observemos que o que prevalece aqui, Moisés foi talvez o profeta, guardem isso no seu coração, mais citado no Novo Testamento. Isaías foi citado também, mas pelo que eu pesquisei, Moisés foi citado muitas vezes mais do que Isaías. Foi aquele que, por conta da sua missão, se aproximou em apontar para Jesus em suas palavras, conduta e feitos. Por outro lado, isso é muito importante também, tal como todos os outros homens que Deus levantou na história, eles eram pecadores, falharam em sua missão. Lembram que Moisés, e talvez a gente ache até um pouco injusto, talvez, porque Moisés desobedeceu a ordem de Deus. E isso é suficiente para não entrarmos na terra. Moisés, no final da sua caminhada, Deus falou, toque na rocha. Moisés bateu na rocha. E por isso ele não pôde entrar na terra que ele peregrinou e guiou o povo durante todos esses anos. Todos os homens, então, os profetas levantados por Deus, falharam, mostrando insuficiência. Jesus, por outro lado, irmãos, como bem disse Sproul, ele não é apenas o sujeito da profecia,
Jesus é o principal objeto da profecia. Não apenas ensinou sobre o futuro, ou apenas declarou a palavra de Deus. O efeito disso é que Cristo Jesus é o foco de todo o ensino profético do Antigo Testamento. Em Jesus se cumpre toda a expectativa. Vocês conseguem imaginar um pouco? E nós estamos ainda no primeiro ofício de Jesus, mas como aquela jovem chamada Maria se alegrou e ficou espantada ao mesmo tempo a receber a notícia que ela seria mãe do Salvador do mundo, irmãos. Em Maria iria se cumprir toda a expectativa histórica do povo de Deus, que Deus traria salvação ao seu povo através do seu Filho Jesus. Em terceiro lugar, porque Jesus é o último profeta e o profeta que nós precisávamos e o povo também precisou, porque basta ouvi-lo e obedecê-lo para sermos salvos, irmãos. Em Deuteronômio, o Senhor Deus fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Diferentemente dos demais profetas que diziam, assim diz o Senhor, não era isso? Ou assim que eles começavam os oráculos de Deus, assim diz o Senhor, e aí eles traziam a profecia. Jesus, como profeta, foi o único que podia dizer, digo, porque ele é a própria encarnação da palavra de Deus. Por ser Jesus o último profeta e o cumprimento de todas as profecias a seu respeito, Jesus é a fonte da revelação de Deus. Portanto, irmãos, sabe aquele momento em que nós falamos, eu preciso ouvir a voz de Deus hoje. Eu necessito tomar uma decisão importante hoje. E aí a gente pede o quê? Senhor, fala comigo. Oh, Senhor, fala comigo. O que nós esperamos? Que Deus desça, se assente ao seu lado no sofá e comece a dizer o que Ele deseja que você faça? Eu acho que não. Quer ouvir a voz de Deus? Lição de casa para cada um que deseja ouvir a voz de Deus. Abra a sua Bíblia e Deus falará poderosamente ao seu coração. Leia as suas palavras. Amém, irmãos? Todas as profecias se cumpriram a respeito de Jesus. E por essa razão todos precisam ouvi-lo. E não somente isso, irmãos. Todos precisam obedecer a Jesus. Essa foi a palavra de Deus a Moisés. Eu levantarei um profeta do meio do meu povo, a ele vocês devem ouvi-lo. Essas palavras de Deus não ficaram apenas no Antigo Testamento, irmãos. Deus requer que ouçamos a Jesus e o obedeçamos. O último versículo que consideramos, o último versículo do texto de Deuteronômio, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhes pedirei conta. O principal ponto que Deus levanta ao falar sobre Jesus é a gravidade de não ouvir e, por consequência, desobedecer a voz de Jesus. Em outras palavras, rejeitar o profeta Jesus é rejeitar o próprio Deus. E isso traz e trará consequências eternas para aqueles que ouvem a voz de Jesus e não dão ouvidos e não obedecem. Deus falou, eu pedirei contas a todos aqueles que ouviram acerca de Jesus. E nessa noite, meu querido, minha querida, você está ouvindo acerca de Jesus,
ouvindo, portanto, as palavras de Jesus, e a questão é, você precisa tomar uma decisão hoje. Se você vai ouvir e ficar indiferente, ou se você vai ouvir a voz do Senhor e se submeter e dizer, Senhor, faça da minha vida o que o Senhor quiser. A minha vida é sua. Jesus é o profeta definitivo. Porque ele, diferente dos demais, veio da presença de Deus e com isso revelou o Pai de uma forma singular e plena. Por isso que Jesus deu conta de dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Algumas aplicações, irmãos. Cristo revela quem Deus realmente é. Hebreus capítulo 1, verso 3, parte A. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Conheçam a Jesus e será suficiente para a sua salvação. Creia em Jesus e isso é suficiente. Você não precisa fazer mais nada. Falando é tão simples, mas a palavra de Deus ela aponta sempre para isso. Crê no Senhor Jesus e você será salvo. Creia no Senhor Jesus. Cristo confronta, uma segunda aplicação, nosso pecado e nossas falsas seguranças, irmãos. No capítulo 4, o episódio em que Jesus conversou com essa mulher samaritana, o texto nos diz, no versículo 28 e 29, quando a mulher deixou o seu cântaro, eu acho isso maravilhoso. O texto nos diz que a mulher, ela foi ao poço pegar o quê? Água. A conversa com Jesus foi tão especial. A conversa com Jesus impactou tanto a vida dela, que ela deixou o seu cântaro de lado. Eu não quero mais saber de água. Ela foi anunciar quem o encontrou, quem revelou as coisas acerca dela. E Jesus, quando ele confronta o nosso pecado e a nossa falsa seguranças, a nossa vida ela é transformada, irmãos. Quando nós reconhecemos que de fato somos pecadores e necessitamos de um Salvador. Ela deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Mais uma vez, meu querido e minha querida, Jesus conhece você. Ele sabe o que você fez no verão passado. Mas sabe o que é maravilhoso? Quando você rende a sua vida a Jesus, aquilo que você fez no verão passado é apagado, é perdoado e Cristo lhe dá uma nova vida. Vale a pena se submeter a Cristo, porque Ele tem poder de transformar a sua vida por completo. A última aplicação é que Cristo revela a vontade final de Deus para a nossa vida. Um texto conhecido por todos nós, João 3,16. Jesus conversando com um mestre chamado Nicodemos, ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, não vá para o inferno, para a condenação eterna. Não, creu em Jesus, terá a vida eterna. Jesus, como um profeta definitivo, ele revela a vontade final de Deus para mim e para a sua vida, que é, creia em Cristo Jesus, hoje, e a sua vida eterna está garantida para todo sempre. Creia no Senhor Jesus. Eu concluo dizendo que cada um de nós hoje, irmãos, como igreja de Cristo Jesus, nós temos uma missão. O profeta Cristo Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, e ele nos incumbiu de uma missão. Quando nós falamos as palavras de Jesus e revelamos ao mundo quem é Jesus, o Espírito Santo de Deus, agindo poderosamente através de nós, nós damos continuidade à revelação profética de Jesus. E assim, as coisas que haverão de acontecer
são anunciadas, para que todos ouçam sobre Cristo Jesus e alguns creiam em Cristo Jesus. Temos uma missão, irmãos, e nós não podemos parar. Nós precisamos continuar falando acerca de Jesus. Não cessemos de falar. Vivamos sempre na dependência de Jesus, nas palavras dele. Sem mim, nós não podemos fazer coisa alguma. Nós precisamos de Jesus para falar dele mesmo e para que pessoas sejam transformadas pelo poder de Deus. No próximo domingo à noite, se Cristo ele revela a vontade final de Deus, nós precisamos de alguém que nos reconcilie com Deus. Nós falaremos na semana que vem sobre o ofício de sacerdote de Cristo Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Obrigado porque Cristo Jesus veio ao mundo e ele cumpriu perfeitamente como nós vimos aqui esta noite. O ofício profético, como o último e perfeito e suficiente profeta do Senhor. Nós sabemos que Cristo é a palavra que se fez carne. É o Filho de Deus que veio ao mundo, abriu mão da sua glória e se fez servo. O objetivo final foi verter o seu sangue precioso para perdão dos pecados de todo aquele que crê em seu nome, Pai. O nosso pedido e a nossa oração é que possamos ter sede de ouvir as palavras de Cristo Jesus, lendo as Escrituras. Possamos obedecer ao Senhor e falar de Jesus a quem quer que seja, porque Cristo Jesus continua perdoando, continua salvando. Faça isso, Senhor, para a tua glória. Oramos assim em nome de